Olá, quem crê não duvida. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. No Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos 28 e 29, diz: Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Glória a Deus. Jesus havia ressuscitado e muitos discípulos haviam visto Jesus. Mas Tomé não acreditou, Tomé duvidou. Então olha só, João capítulo 20, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos e colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Bom, ele tinha os seus motivos para não crer. Ele precisava de uma prova contundente de que Jesus Cristo realmente estava vivo. E olha, Tomé andou ao lado do Senhor Jesus Cristo por muitos anos, por vários anos, né? Por 3 anos e meio, na verdade, ele andou ao lado do Senhor Jesus Cristo e ele sabia, Jesus havia falado que ele iria morrer e depois iria ressuscitar. Mas está ele aqui dizendo que somente se puder enxergá-lo, então ver as marcas, então assim ele vai acreditar. Uma semana depois, Jesus aparece então subitamente onde os discípulos estão reunidos e naquele dia Tomé também estava lá. João capítulo 20, versículos 26 e 27. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus aparece de uma maneira maravilhosa, de uma maneira súbita. Então ele está ali. Quando Tomé disse que só acreditava vendo, as suas marcas, Jesus não estava presente quando ele estava falando aquilo, mas Jesus sabia. Jesus sabia. Jesus está atento às nossas palavras. Ele sabe o que falamos. E tem uma coisa ainda maior. Ele sabe o que nós estamos pensando. Essa é a verdade. Quando Tomé disse tudo aquilo ali, Jesus não estava ali. Não, mas Jesus estava ali. Jesus está em todo tempo, em todo lugar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Em nossa caminhada de fé com o nosso Senhor Jesus Cristo, é essencial não duvidar em nenhum momento. Não pode haver nenhuma sombra de dúvida em nosso coração em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao que Ele falou, ao que Ele vai fazer. Não pode haver nenhuma sombra de dúvida. Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24, diz: Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Assim acontecerá.
Sabe, meus irmãos amados, quando nós vamos pedir algo ao nosso Deus, não pode haver dúvida de que Ele pode fazer aquilo ou não. Sabe, Deus pode fazer qualquer coisa, talvez Ele não responda a nossa oração, talvez esse não é o plano maravilhoso de Deus para nossas vidas, mas não pode haver nenhuma dúvida em nosso coração de que Ele sabe o que está fazendo e de que Ele pode responder com poder e com glória em nome de Jesus. Então não podemos chegar diante de Deus com dúvida. Olha outro texto interessante, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Assim como Deus pode nos dar sabedoria se nós pedirmos a Ele, Deus pode dar qualquer outra coisa que nós precisamos. O que não podemos é duvidar. O texto está dizendo aqui, não duvide, não é para nós duvidarmos daquilo que Deus está fazendo. Quem duvida, meus irmãos amados, segundo os textos que nós lemos, é repreendido pelo Senhor Jesus, pois foi isso que aconteceu com Tomé. O Senhor repreendeu Tomé. Ele disse, não duvide, mas creia. É uma repreensão do Senhor Jesus a algo que é muito importante no nosso relacionamento com Deus. Quem duvida não recebe aquilo que pediu. Porque quando nós pedimos a Deus, creia que já recebeu, não pode haver nenhuma dúvida em nosso coração. Por isso, quem pede duvidando, com certeza não irá receber, porque isso não agrada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quem duvida, a sua vida será uma vida inconstante, como as ondas do mar, que é agitada pelo vento. Sabe, nesse mundo, meus irmãos amados, nós seremos agitados de um lado para o outro, se nós duvidarmos daquilo que Deus pode fazer por nós. Deus está pronto a nos ajudar e nos abençoar, mas não pode haver dúvida em nosso coração com respeito àquilo que Ele pode fazer por nós em nome de Jesus. Agora, em função dessa dificuldade de crer e não duvidar, porque esse é um problema para muitos, porque eles até acreditam, mas duvidam. É o caso de Tomé. Ele acreditava em Jesus Cristo, mas ele duvidou que ele havia ressuscitado. Então, em função dessa dificuldade de crer e não duvidar, nasceu muita idolatria cristã. Sabe, parece que é uma necessidade de ver alguma coisa, de pegar em alguma coisa. Então tem muita idolatria cristã por aí. Vou falar algumas delas. O sabonete ungido. Se você quer ser abençoado, venha receber o sabonete ungido, para que você tome um banho com o sabonete ungido. Meu irmão e minha irmã, quem precisa ser ungido é você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e não o sabonete que você vai tomar banho, a rosa ungida, o travesseiro ungido. Vamos orar, coloque um copo d'água aí, acabando a oração, tome esse copo d'água. Aonde isso está na Bíblia? Aonde diz que eu preciso crer desta forma? Sabe, andar sobre o sal, atravessar o arco da vitória. Você tem que vir aqui para atravessar o arco da vitória, senão você não vai ser abençoado. Essas coisas são idolatrias cristãs. Misericórdia, eu não preciso de sal, eu não preciso do arco da vitória. Nós temos Jesus Cristo, e quando nós pedimos ao Senhor Jesus Cristo sem duvidar, crendo que aquilo que nós estamos pedindo, nós vamos receber, aquilo vai acontecer. É o que a palavra está dizendo para nós. Por isso, eu não tenho que me apegar a nenhuma idolatria cristã. Nós temos Jesus Cristo, é nele que nós temos que crer. Nós temos a palavra dele, é nela que nós temos que crer. E não duvidar daquilo que ele pode fazer e daquilo que ele falou que vai fazer em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que precisamos de fato para Deus responder a nossa oração é crer sem duvidar.
Quando pedimos, cremos e não duvidamos daquilo que Deus pode fazer por nós. Essa é a condição, mas nenhuma outra condição, Amém? Que Deus realmente possa falar o seu coração e nenhuma dúvida ficar em seu coração entre você e o seu Criador, o seu Deus que te ouve quando você fala. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, pedimos ao Senhor que o teu Espírito venha sobre nós, sobre mim, sobre os meus irmãos que estão me assistindo neste momento, para que não haja dúvida nenhuma daquilo que o Senhor pode fazer. Não há limites para os seus feitos maravilhosos. Por isso, em nome de Jesus, Pai eterno, dá-nos, Senhor Deus, essa fé, Senhor Deus amado, inabalável, em nome de Jesus. Que não sejamos como Tomé, Senhor Deus amado, que precisava ver para crer. Nós cremos, Senhor Deus amado. Queremos ser esses bem-aventurados que não viram e creram, porque o Senhor é Deus real, maravilhoso e bendito. Assim pedimos a sua bênção e direção sobre nossas vidas, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sabe, meu irmão, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus, porque Deus é bom. E por que eu estou falando isso? Porque Ele que falou que os planos dele são de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Essa é a palavra do nosso Deus para nós. Por isso, não duvide, tão somente creia. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, sua vida financeira. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?